Vamos falar sobre um problema bastante grave, aquela situação das pessoas em situação de rua. A gente tem um problema muito sério. Pessoas que estão em rua e não querem estar, a gente tem em meio a elas uma população criminosa, de uso de drogas, envolvidas com criminalidade, foragidas da justiça, e no meio de tudo isso a gente tem comerciantes que se queixam do aumento da criminalidade e também temos as forças de segurança e órgãos ligados à ação social que tentam aí, verificar quem quer ser resgatado, quem quer ter o devido encaminhamento e aquelas pessoas que não merecem estar em meio à sociedade, têm que ser encaminhadas, para a justiça, porque estão sendo procuradas. E isso vem sendo discutido em São José do Rio Preto, inclusive várias reuniões, uma delas acontece agora, está sendo realizada na CIRP, evento esse que é organizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Vamos ao vivo aqui com o Yuri Macri para saber o que está acontecendo. É um problema sério, uma questão social, existem várias arestas que esses órgãos tentam desmistificar, entender e resolver. Para a gente entender um pouco melhor, Yuri, qual que é a discussão hoje? Boa noite para você. Tentam resolver, né, Nelson? Acho que essa seria a melhor palavra que a gente pode colocar nessa circunstância toda. Uma boa noite para você e para todos os nossos telespectadores. Estou falando um pouco mais baixo porque ao fundo acontece então esta reunião. São vários encontros que estão sendo feitos nesta semana aqui no auditório da CIRP, justamente para treinar, capacitar policiais militares e guardas civis que atuam aqui no patrulhamento e também no policiamento de São José do Rio Preto, na forma em que eles vão abordar então esses moradores de rua, essas pessoas que estão em situação de rua aqui no nosso município. Quem está palestrando neste momento é uma das pessoas que atuam frente à assistência social aqui do nosso município, trazendo explicações sobre o que acaba envolvendo essas pessoas que estão nas ruas, falando também sobre aquela questão do uso de múltiplas substâncias, porque muitas pessoas que estão nessas circunstâncias acabam utilizando não apenas o álcool, mas também outras substâncias, outras drogas. A gente sabe também que nesta tarde você esteve nas ruas de São José do Rio Preto para entender um pouco melhor deste panorama, dessa explosão mesmo do número de pessoas em situação de rua e para a gente entender então melhor um pouco sobre essa história toda, a gente vai assistir a sua reportagem. Um dos pontos que mais tem preocupado as forças de segurança e os órgãos de assistência social é o viaduto João Mesquita. A área que fica ao lado de um antigo clube social desativado se transformou numa espécie de mini Cracolândia. O consumo de álcool e uso de drogas ocorre no local que já teria sido ocupado por traficantes. E esse tem sido o maior problema. Criminosos e procurados da justiça têm se infiltrado entre a população em situação de rua. Mais de 90% das pessoas que estão ali devido ao vício, devido ao crack. Essa é a primeira problemática que a população precisa entender, a problemática do vício do crack. E o tráfico ele tem atuado fortemente em cima disso, dessas pessoas que estão viciadas, ganha, lucra, utiliza-se ali das áreas ali, das pessoas para também se proteger e conseguir lucrar em cima disso. E a Guarda Municipal atua em cima dessa realidade. No mês passado, a Record TV mostrou a onda crescente de furtos e arrombamentos que tem assolado o comércio no centro de Rio Preto. Os casos cresceram em média 30% desde o início do ano. Alguns estabelecimentos já foram invadidos até 4 vezes no período. Os vídeos mostram a ação dos criminosos, que em geral agem no período da noite e madrugada. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 98 pessoas foram presas por praticar crimes nessa região entre os meses de janeiro e julho. Situação que preocupa a associação que representa o setor comercial. Vem afetando muito o comércio. Dentro das discussões a gente precisa separar, porque nós temos as questões de furtos ligadas principalmente a drogas. E aí onde a gente envolve as forças policiais e também as instituições de tratamento. É um assunto complexo, mas que vem sendo discutido e vem evoluindo. Na verdade a gente percebe que nenhuma cidade no Brasil que a gente tem conhecimento está tão avançado no nível de discussão. Mas é claro que as ações e as resoluções acontecem a curto, médio e longo prazo. E é isso que a gente está trabalhando. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo vem fazendo uma série de reuniões envolvendo as forças de segurança e também os órgãos de ação social. Eles vêm passando por um treinamento
que vai garantir os direitos civis da população em situação de rua e evitar qualquer tipo de violação. A preocupação dessa formação visa justamente interagir com os agentes das forças de segurança para que, primeira coisa, eles tenham a consciência de que o que diferencia uma pessoa em situação de rua e nós é que elas não têm casa e nós temos. E segundo, aqueles que são procurados pela justiça, que cometem crimes, esses devem ser tratados a partir do que dispõe a legislação e pela polícia e pela justiça. Aqueles que vivem nessa situação e precisam e dependem, carecem da assistência estatal, eles carecem também de que as forças de segurança tenham condições de, integradas com os demais serviços, possam prestar-lhes o atendimento que deve ser garantido para qualquer cidadão, como eu e como você. Então, o curso visa justamente essa sensibilização, essa capacitação e principalmente a instrumentalização desses agentes das forças para que eles integrem os serviços, as estruturas e a política que é estabelecida em lei. E é isso que nós temos buscado com esse trabalho, com essa formação e com essas ações todas. O trabalho sobre as pessoas em situação de rua envolve várias frentes. Tem a frente da saúde, assistência social, educação, reconstrução familiar, habitação, segurança pública. Todas essas frentes estão sendo aprimoradas nos comitês temáticos específicos que o município criou e que estão em funcionamento. Bom, já estamos neste assunto, né, Nelson, há muito tempo, já mostrando para o nosso telespectador toda essa circunstância, não apenas do lado dessas pessoas que estão em situação de rua, mas também mostrando o dilema dos comerciantes e tudo que envolve. A gente vê que o município, então, tem se preparado junto também com a Defensoria Pública, buscando, então, alternativas para que este problema seja, então, solucionado. Vou pedir para o Edmilson China só mostrar um pouquinho dessa reunião que está acontecendo aqui, então, no auditório. Essas pessoas que estão aqui são guardas civis municipais e também policiais militares que recebem, então, nessa semana, este curso de capacitação para saber, então, como abordar essas pessoas e também entender um pouco da realidade em que elas estão vivendo nas ruas de São José do Rio Preto, para que essas abordagens sejam feitas da melhor forma possível e que tudo corra bem, até mesmo auxiliar nessa pessoa que está numa situação de rua para um encaminhamento, talvez para alguma casa terapêutica, para que ela possa se recuperar e o mais breve possível ser, então, recolocada em sociedade, voltar à rotina de trabalho e tudo o que fazia anteriormente. Exatamente, né? O cerne da coisa é dar o devido encaminhamento, por isso que eles estão sendo treinados. Se a pessoa, conhecendo os mecanismos, né, os equipamentos que a cidade dispõe e disponibiliza, é possível, através das abordagens, fazer, né, como você disse, o devido caminhamento. E a gente tem falas importantes, tanto do presidente da Associação Comercial, né, do defensor público Júlio Tanoni, do Evandro Pelarinho, juiz da Vara da Infância e Juventude, até para a gente não ampliar o preconceito em relação às pessoas em situação de rua. Elas estão, muitas não querem, e o que diferencia é que eles não têm casa e nós temos. E muitos querem estar em casa e não querem estar em rua. O que acontece é o seguinte, é preciso, né, separar os criminosos que estão se aproveitando dessa população e muitas vezes até ampliando o consumo de drogas e induzindo essas pessoas também à criminalidade. É importante pontuar isso aqui, porque não são todas as pessoas que estão em rua que são criminosos, tá? A gente não pode ter esse tipo de preconceito e eles têm sim o direito de ir e vir e é por isso que Rio Preto tem avançado tanto. Yuri, muito obrigado pela sua participação, agradeço também ao Edmilson China, a gente segue aqui, só para complementar, inclusive o Ministério Público está investigando nesse momento, a gente mostrou na semana passada, a reportagem da Thaís Gomes, outras cidades que estão encaminhando pessoas em situação de rua para Rio Preto. Vários carros já foram flagrados, deixando pessoas aqui. Então, uma situação séria que merece essa discussão e por isso que ela acontece nesse momento.